Saudações. Tá tudo bem por aí? Espero que sim. E espero que também esteja fresco, que aqui onde eu moro o outono tá com ares de verão. Mas vamos ao que interessa. O mês de março finalmente está acabando, porque o mêsinho longo. E então vamos para mais um vídeo dos livros que eu li durante o mês de março. Eu sei que o mês ainda não acabou, mas já está se encaminhando para a última semana. Porém, vamos para os livros que eu já terminei de ler neste mês. Vou apresentar um livro que eu estou lendo, que provavelmente eu deva terminar agora nesse mês, e alguns livros que eu adquiri, dos quais eu já fiz a leitura. Vamos então ao que interessa, e o meu caderninho de anotação. Bom, já tem até o primeiro livro que eu li, eu já tenho até um vídeo falando dele aqui no canal, que se encontra nessa ediçãozinha de bolsa aqui da Martin Claret, Início e Fim, de Dostoiévski, que foi Noites Brancas, que não foi uma história que eu gostei de ter lido. Nada contra o autor, um clássico é um clássico, mas não foi uma história que me pegou. Eu achei assim de uma pieguice muito desnecessária. Tem um vídeo no canal, eu já estou falando sobre ele, então se você quiser saber um pouco mais, dá uma olhada no vídeo para você poder, você que for ver, entender do que eu estou falando. Nessa edição aqui nós temos então Noites Brancas e temos O Eterno Marido, que eu ainda não fiz a leitura. Estou até meio com medo de ler O Eterno Marido, já que Noites Brancas não me agradou muito. Também eu fiz uma leitura, fiz uma leitura de um livro eletrônico que eu já tinha há algum tempo baixado na Play Livros, Todo Teu. É uma série de livros que tem sábado, domingo. Foi uma literatura LGBT que também não me agradou, dado a maneira como eu li a edição. Eu li Todo Teu, a edição número 1, que foi sábado, e li a edição número 2, domingo, e depois, fazendo uma análise acurada das duas partes dessa série, eu não gostei. Eu achei um pouco desnecessário, pesado demais. Aqui nós vamos acompanhar a história do Nuno, que sofre, como é que eu poderia dizer isso? Que sofre uma espécie, não, né? Ele sofre um abuso de caráter sexual. A história é essa aí. E aí tem a questão psicológica, que foi para mim, foi o que
mudou a percepção dele das coisas, e eu não gostei. O autor é Nuno Oscar, é pela editora Index. Não gostei. Aí, para dar uma quebrada na situação, eu li Gaetaninho, de Alcântara Machado, pela editora Mórula. Também li na Play Livros, né? É um livro eletrônico, foi minha primeira leitura e foi uma história bastante surpreendente. Eu sempre vou dizer isso: a literatura de língua portuguesa, a nossa literatura do Brasil, a literatura brasileira, vamos dizer assim, ela é sempre surpreendente. Nós vamos acompanhar a história do menino Gaetaninho, que o sonho dele era somente andar de carro. Ele tinha um amigo dele que ele tinha visto andar de carro e era o sonho dele. Assim como ele viu o amigo andar de carro, ele também queria ter esta oportunidade. Mas, para desespero de quem leu, que fui eu, ele conseguiu andar de carro. Porém, não da maneira que ele sonhava que ele andaria de carro. Ele teve até um sonho, uma premonição, mas no sonho não era ele que estava na situação. Porém, o sonho que ele teve dormindo se realizou, né? Mas se realizou de uma maneira bastante trágica, bastante chocante. Escritores de língua portuguesa no Brasil, eles tinham eles têm essa tendência a chocar as pessoas no final dos seus contos, das suas histórias, né? A gente pensa que está indo por um lado, que vai terminar tudo de uma maneira, e quando você pensa vai acabar tudo bem, eles vêm e faz o negócio acontecer de outra forma. Eu li também uma edição física. Eu li de Mika Waltari, O Segredo do Reino. Mika Waltari tem assim o seu lugar de favorito na minha vida enquanto escritor, porque o primeiro livro, a primeira obra dele, a primeira obra literária dele que eu li foi O Renegado. Vou pegar aqui a edição. Eu li nessa edição aqui, ó, a edição antiga, O Renegado. É uma segunda edição que saiu pela editora Mérito. Não tem nem ano aqui, 1956. Eu ganhei essa edição e foi aqui que eu li. 400 e poucas páginas. Foi o primeiro grande calhamaço, com mais de 300 páginas que eu li. Para mim realmente foi um calhamaço. 491 páginas. 492 páginas. E foi a história que me deixou assim bastante surpreso, e foi um livro assim que me chamou muita atenção. E daí pra cá, se você falar pra mim que existe livro de Mika Waltari, aonde tiver, se eu puder ter condição de ter, eu vou tê-lo. E aí eu li O Anjo Negro não, também é de Mika Waltari, que também está na minha pretensão de leitura, mas ainda não agora. Então eu li O Segredo do Reino. O Segredo do Reino, pela editora Itatiaia. Sim, editora Itatiaia. E vai passar uma moto. E O Segredo do Reino, nós vamos acompanhar a história do jovem romano Marcos Mezentius Manimilianus. Ele é um jovem que está desencantado com o amor. Então ele vai para Alexandria, e chegando na Alexandria ele vai estudar, né? Porque a biblioteca de Alexandria era o suprassumo do conhecimento do mundo
daquele mundo, do mundo da época. Ele vai para lá, vai para Alexandria, vai estudar, e aí ele vai começar a estudar, vai estudar um pouco mais de astronomia, ele vai atrás de conhecimento sobre a religião judaica e outras religiões, e a que chama atenção a ele é a religião judaica. Ele tinha um amor por uma romana chamada Túlia. O livro é epistolar, então nós vamos acompanhar ele escrevendo cartas para Túlia a respeito dessa aventura espiritual que ele vai desenvolver. Então ele parte da Alexandria, já que a Túlia não vai se encontrar com ele em Alexandria, como ele esperava. Ele parte de Alexandria para Jerusalém. Só que ele vai chegar em Jerusalém num momento em que toda a história da humanidade está sendo moldada. Ou seja, ele vai chegar exatamente no momento em que Jesus Cristo está sendo crucificado. Ele vai passar por toda aquela experiência do Cristo crucificado, do Cristo que foi traspassado, descendo da cruz, as mulheres ali, a Maria, João, todo mundo ali. Ele vai passar por todo esse momento, o terremoto, a chuva, o céu, o dia que vira noite, tudo mais. Mas a nossa personagem principal aqui, Marcos, ele é amigo da Cláudia Prócula, que é esposa do Pôncio Pilatos, que é a esposa de Pôncio Pilatos. Então ele vai passar uma temporada lá, mas a experiência dele de ter visto Cristo sendo crucificado e depois baixado da cruz, e toda aquela ideia de que ele ressuscitou, de que ele vai ressuscitar, vai mexer com ele. O nosso querido Marcos Mezentius Manimilianus, que eu a partir de agora vou chamar só de Marcos, em um determinado momento nas suas investigações, ele encontra com Cristo no jardim do sepulcro, onde Cristo foi crucificado. Só que ele não sabe que é Cristo. E Cristo olha para ele e vai falar: eu te conheço, eu sei quem você é. E a partir daí a gente vai, quem lê o livro vai acompanhar a busca do Marcos por esse Cristo ressuscitado, mas não pelo Cristo propriamente dito. Ele quer entender o que é esse reino, por isso que é o segredo do reino. No meio da sua jornada, ele vai encontrar com Maria Madalena, Pôncio Pilatos eu já falei, e a Cláudia também. Ele vai encontrar com Maria Madalena, ele vai encontrar com a Maria, mãe de Jesus, ele vai encontrar com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, ele vai encontrar com Lázaro moribundo, que parece que não está... Parece que um Lázaro que está fugindo, porque também está ameaçado, foi ameaçado de ser morto pelos fariseus e pelo sinédrio da época, porque foi ressuscitado. Ele vai encontrar ele vai encontrar com João, ele vai encontrar com Pedro, ele vai encontrar com pessoas que estiveram intimamente ligados com o que está escrito nos evangelhos. E ele vai ficar nessa busca até o momento em que, do Pentecostes, que é quando os discípulos estão reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo desce sobre eles, e ali Pedro começa um ministério de fato, de verdade, de falar, né, do que aconteceu com Cristo e da organização da igreja. Basicamente ele vai acompanhar ali até o comecinho do livro de Atos. É uma história muito bem escrita, os personagens são muito bem construídos. Mika Waltari, ele não fugiu da ideia do Cristo místico, do Cristo divino, ele não fugiu dessa ideia. O nosso personagem vai se encontrar com Jesus outras vezes. No livro ele não vai reconhecer como Jesus, o Mika Waltari não reconhece, não dá a ideia de que é Jesus, mas lendo a história a gente percebe que foi Jesus quem falou com Marcos. E é uma coisa assim, é um livro assim, é uma aventura. Eu vou falar que é uma aventura. Vai passar uma moto. É uma aventura fantástica que vale muito a pena ler. Eu posso dizer que, se não fosse uma obra de ficção, muito do que está escrito aqui realmente poderia ter acontecido exatamente como está escrito aqui.
E aí também. E aí é que vai entrar um outro livro que eu comprei por indicação da Patrícia Belmonte, do canal Depois da Leitura. Por indicação no sentido, não diretamente, porque eu vi o vídeo, a resenha que ela fez do livro e eu gostei da ideia. E eu fui atrás, eu comprei o livro, foi R$23, foi baratinho. E aí eu comprei este livro aqui. Tem um brilho aqui, mas Sede, de Amélie Nothomb. É pela editora Tusquets. Amélie Nothomb, ela é da nobreza bélgica. No meu vídeo curto eu falei que ela provavelmente seria francesa, mas não, ela é belga. Ela é da Bélgica, ela faz parte da nobreza da Bélgica, ela é uma baronesa. Ela é famosa naquele lado de lá porque ela produz um livro por ano, é uma escritora por excelência. E esse livro, Sede, se linka diretamente a esse livro aqui, porque a Amélie, ela vai tratar do Cristo humano. Esse livro aqui, para mim, é uma preciosidade, porque ela vai tratar do Cristo humano. Tudo que está escrito aqui poderia muito bem ter sido verdade. Ela vai entrar no mundo do Cristo enquanto ser humano, nos pensamentos dele. Nós vamos ver aqui nós vamos ver aqui um Cristo que é um ser humano como qualquer outro, que tem pensamentos de um homem normal, de um homem natural, como qualquer outro homem, que tem suas questões próprias. Nós vamos encontrar aqui neste livro um Cristo que ele tem uma certa paixão humana por Maria Madalena, e Maria Madalena também tem uma certa paixão por ele. Até existe uma história de que Jesus e Maria Madalena tinham tido um caso, tem até no evangelho apócrifo de Maria Madalena, em que se dá a entender isso, não se tem como provar, mas ela usou também parte desse conhecimento para escrever esse livro. E então ela vai explorar esse lado, as dores da crucificação, o julgamento, né? Todo aquele processo do julgamento até a crucificação. Nós vamos acompanhar o homem Jesus com as suas dores, com os seus questionamentos. É um livro assim muito interessante, de uma leitura que eu como cristão considero importante. É claro que tem coisas aqui que eu realmente achei estranho pro meu padrão cristão, mas eu também não posso dizer que não poderia ter sido assim. Primeiro que eu não estava lá, mas não está escrito nos evangelhos. Mas não é porque não está escrito nos evangelhos que não poderia ter sido assim. Às vezes eles não colocaram nos evangelhos, mas poderia ter sido assim. Outra moto. Eu sinceramente recomendo muito, se vocês tiverem interesse, leiam este livro, Sede. Nós vamos ver aqui a importância da humanidade de Jesus Cristo, né? O Cristo homem, o Cristo de carne, de osso, que sangra, que sente dor, que pensa. Nós vamos ver aqui a falta de gratidão das pessoas que receberam milagres que ele fez, como o pessoal das bodas de Caná da Galileia, que vai se levantar, que vai acusar ele porque ele fez um milagre. Ele demorou para fazer o milagre do vinho, do cego que vai reclamar porque agora que ele tem vista, agora que ele consegue enxergar, ele consegue ver o quão feio o mundo é, da mãe que teve o filho ressuscitado, mas o filho não é uma boa bisca, entende? Ela vai reclamar, já que ressuscitou, por que também não mudou a personalidade dele? Por aí vai. Leiam esse livro também, que ele é muito interessante. Vai
do momento da crucificação, ali, do julgamento até a crucificação. Eu poderia ter lido esse e depois ter lido esse. É um livro que é quase religioso. Quase religioso. Bem, nós já temos aqui 20 minutos de vídeo. Eu não gosto muito de vídeo muito longo, mas vai ter que ser longo. Eu li também, terminei de ler o Evangelho de João, ou o Evangelho do Amor, porque é o Evangelho que mais fala diretamente do amor de Cristo. Eu li, terminei esses dias, já estou começando o livro de Atos. Esse ano, praticamente, eu li muita coisa sobre Jesus Cristo e os Evangelhos. Eu estou lendo a Bíblia dos Apócrifos. São 80 livros apócrifos, né, pseudo-canônicos, que também está bastante interessante. Deixa eu ver se eu li mais alguma coisa aqui, tipo eletrônico, que eu não tenha mencionado. Não. Então tá bom. Esses foram os livros que eu li. Agora vamos para o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo Henry James, A Volta do Parafuso, que pra mim também tá meia boca, meio barro, meio tijolo. Eu tenho até a ligeira impressão de que na Netflix tem um vídeo, tem uma série baseada no que acontece aqui na mansão Bly, ou Bly, não sei, não sou muito bom de inglês. Creio que tenha na Netflix. É interessantinho, dá pra distrair. Esse aqui é o que eu tô terminando esse mês. E aí tem os dois, teria no caso, né, os 3 livros para apresentar, que seria esse aqui que eu já falei um pouco, que eu comprei, foi R$23, a Melina Tomb, não era nem para ter comprado, não era nem esse livro que eu ia ler, eu li o outro, mas aí já passou na frente de todo mundo. Sede, da editora Tusquets. E aí hoje chegou para mim Homens Pretos Não Choram, de Stefano Volpe, que eu já estou querendo ler tem um tempo, pela editora HarperCollins, capa dura, com prefácio de Jefferson Tenório, foi vencedor do Prêmio Jabuti. Sei muito pouco sobre o livro, só vou saber quando eu for lê-lo. E tem também, de Stefano Volpe, da Galera Record, tem aqui Nunca Vi a Chuva. Eu tinha até a versão dele eletrônica, mas eu tenho muitas páginas. Quando o livro é eletrônico tem muitas páginas, eu tenho uma certa preguiça de ler, entende? Então, eu não sei nem como é que eu estou conseguindo ler a Bíblia dos Apócrifos, que são quase 1000 páginas. É mais de 1000 páginas eu estou lendo, mas é porque eu estou lendo um pouquinho de cada vez. E aí tem esse aqui, Nunca Vi a Chuva, de Stefano Volpe e Galera Record. Certamente, por esses dias, deve chegar um outro livro que eu li pela Esquelo, que eu também comprei, foi baratinho também, comprei, que é Nuvem Ardente. Eu li eletrônico e agora eu comprei para ter no físico, porque eu gostei da história. Eu só vou comprar o livro físico se a história for legal e ele merecer um espaço na minha estante, que já não tem mais espaço para colocar nada. Então foram esses livros, com exceção do Renegado, que eu já li há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, quando eu ganhei essa edição. 18 anos. Uns 18, 19 anos. Foram esses os livros que fizeram parte da minha jornada literária de março. E vocês? O que vocês leram? Qual foi o
os livros que chamaram a atenção de vocês. Quem foi que pulou aí pulou a lista, né? Vocês iam ler um e de repente o outro chamou mais atenção. É isso. Os avisos de sempre. Curte, comenta, compartilha se você achar que tem que compartilhar. Até o próximo vídeo. Fui!